Fala pessoal, bem-vindos a mais um Sales Follow-up. Eu sou o Arthur, CMO aqui do Riv da Outbound Market, estou hoje com o Vinícius. Fala pessoal, tudo jóia? E com o Bruno Veloso, Head de Vendas da Dito, empresa mineira que está botando para quebrar no modelo de SaaS, no modelo de tecnologia. Cara que tem muita coisa para compartilhar de dica prática com você que está montando uma estrutura de outbound, que está crescendo o seu time, né? E que saiu aí de 0 a 500k de MRR. Bruno, não sei se eu podia falar isso, qualquer coisa você me fala que eu edito aqui, cara. Mas, poxa, se apresenta aí pra gente, fala um pouquinho do que você está fazendo, meu cara. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver esse vídeo. Eu vi de madrugada o último, mas obrigado pelas apresentações, pelo tempo aí também do Vinícius e do Arthur. Falando um pouquinho de mim, eu já tenho experiência, né, com vendas há 12 anos, né? Eu tenho 30, já sou noivo também para as mulheres, não tem como, já estou praticamente casando. Trabalho desde os 18, né, começando com vendas focadas em materiais para médicos, assim, era um B2B muito focado em material médico, era um representante da Johnson, e fui evoluindo nesse modelo porque eu também sou publicitário, montei uma agência, me fudi total, assim, e aí depois, nessas empreitadas da vida também, eu comecei a trabalhar com RP, com sites, etc., e fui crescendo nesse modelo. 3 anos atrás, né, eu tive a oportunidade do Pedro Ivo de ir para a Dito. Comecei como vendedor lá, topando tudo que tinha para topar de meta. E aí, esse ano, eu tive esse desafio, né, de gerir esse time, de pegar um pouquinho do que eu tinha e conseguir passar para cada um e dobrar essa meta a cada ano, como a gente está fazendo desde 2015. Foda. Animal, velho. Explica assim pro pessoal, cara, qual que é o conceito da Dito, qual que é o modelo que vocês operam hoje? E aí, fala um pouquinho também de como que está a estrutura do seu time. Tá. A Dito, ela é um CRM para o varejo, assim, né? Ela é mais voltada para o B2C, não é uma ideia de pipe drive, né, com CRM nem nada. A gente dá o poder para a empresa conseguir trabalhar melhor a base dela, segmentando, para em seguida conseguir comunicar e gerar, né, mais relacionamento e receita também, né? A gente vem fazendo esse trabalho com a maioria das empresas middle e enterprise. A gente quis fazer uma estratégia de filme de boliche para trabalhar com esses players para depois capitalizar um pouquinho mais. E vem dando muito certo desde então. Nosso modelo não é um SaaS, que também está muito naquela ideia de usuários, etc., que é até uma coisa que a gente está estudando, mudar um pouquinho, parar de vender custo e vender valor, né? Então, como que eu consigo ancorar isso lá na frente? É muito diferente, porque como a gente tem vários canais que a empresa pode se comunicar, às vezes as empresas confundem a gente com um disparador de e-mail. E aí o cara já vai ancorar lá embaixo no disparador de e-mail, né? Ele entende que é o próximo passo, mas ele fala assim, poxa, não, eu quero pagar o que eu pago hoje no fulano. Eu falei, poxa, sem chance nenhuma. Então, a gente também está construindo isso ao longo do tempo, muito focado no que a gente chama de retenção, né, que é justamente trazer aquele cliente de volta. É mais fácil ele comprar do que eu ficar também investindo em ads pra caralho e não entender como é que esse cara está performando lá na frente, o LTV, etc. Para o varejo, especialmente, isso é importante, né, Bruno? Porque venda é pontual e o custo de trazer um novo cliente geralmente é muito mais alto do que o custo de recompra, né? Exatamente. Eu dizia o Kotler aí, né, o finado, nem sei se é finado, já está mais velho, coitado, mas a gente até usa um pouco disso, né? É mais fácil você vender para esse cara. E aí, quando a gente vai falando do varejista em si, ele não tem essa visão, né? Então, chega uma agência e fala assim, olha, você tem que investir pra caramba, eu vou te ajudar. Como é que você vai vender? Ah, dá desconto. O cara vai vender mais mesmo, mas a margem do cara vai pro saco. Então, como que eu acho uma melhor forma, além dessas outras, é importante você trazer novos clientes sempre, mas como que eu também consigo reter esses caras que estão lá, né? Fazer um cara que comprou uma, comprar 2, 3 e por aí vai, né? Mais fácil. Então, a gente segue muito nessa linha, assim, lá na Dito. Eles têm a métrica que acho que é 6, 7 vezes mais barato vender para um antigo cliente do que para um novo cliente, né? Exatamente. Então, a gente pega muito nisso. E aí, até o Arthur comentou a questão de time. Hoje a gente tem um time com 12 pessoas, né, seguindo essa linha, desde prospecção, e a Dito é um modelo diferente, até brinquei no evento lá, a gente segue um modelo de prospecção mesmo, não com tantos cargos e chapéus ali do que cada um tem que fazer, mas um time de vendas que vai um pouquinho mais no spin ali no início, para também abordar. A gente tem um time mais jovem que faz essa preparação inicial, então o vendedor geralmente come mais bosta mesmo no começo para transformar e gerar valor. E a gente também, no diferencial, é que a gente só faz outbound. Agora que está começando inbound por causa do long tail mesmo, está chegando clientes, porque a gente já tem vários.
mas a gente também faz uma estrutura de inside sales com field sales. Ontem mesmo eu estava em São Paulo, 3 reuniões, batidão, 24 horas direto e haja Red Bull. Massa, velho. E assim, pensando primeiramente nessa estrutura. Então, beleza, você tem um time de SDR que toda a primeira etapa do processo de vendas, de mapeamento de mercado, inteligência comercial e prospecção, conexão, você faz de maneira remota. E aí você passa no segundo momento para fazer diagnóstico, apresentação de proposta, negociação de maneira presencial. Mas você aí fica um pouco híbrido. Isso, fica um pouco híbrido. Depende, por exemplo, quando eu estou falando de middle marketing, aí eu estou falando de tickets entre 10, 20 mais ou menos, nesse cara, dependendo da conversa, a gente já faz uma reunião inicial. Por exemplo, eu vou pegar um dos top 30 do varejo do Brasil. Poxa, esse cara ele vai demandar uma reunião presencial, vai fazer você ficar esperando lá na recepção por 1h30 para conversar, isso é normal. Assim. Agora, quando a gente fala com tickets um pouco menores, de 10 e etc., geralmente a gente faz esse primeiro contato online, e vamos seguindo. Dependendo do escopo de como que a gente pode aumentar esse ticket ao longo da conversa, a gente entende, olha, vamos montar esse diagnóstico junto com esse cara, vamos desenhar esse projeto de CRM lá com ele. E aí, quando a gente mostra isso no papel, desenhando com o cara, facilita mais. Na maioria dos casos, a gente fica no diagnóstico proposta, a gente já entra presencial, assim. Em alguns casos também, o cara já vem rapidinho, assim, a gente já consegue, olha, vamos fazer tudo, não precisa da presencial, né? Até um cliente de Fortaleza mesmo que a gente tinha, eu tinha fechado com ele tudo por aqui, só que aí depois eu falei, velho, eu vou ir só para apertar sua mão, porque eu faço questão, arrumar desculpa para ir para Fortaleza também, mas aí teve esse caso. Mas na maioria dos cenários é um pouco híbrido, assim. No começo a gente consegue gerar esse valor online, e aí depois, quando a gente vai aprofundando, envolvendo mais decisores, né? Porque não é uma decisão simples, é uma decisão quando a gente fala de CRM que vai envolver outras áreas da empresa, então tem que conseguir escalar isso para todos esses levels, né? Vamos dizer assim. Legal, legal. Uma das dúvidas que eu tenho, cara, assim, existe uma diferença muito grande em ciclo de vendas dentre esses perfis de leads hoje que chegam? Diferença em qual sentido, Vinícius? Você está falando que você atende uma parte mais mid-market e que você vai ter uma parte presencial muito forte. Naturalmente, quando você tem que desenhar todo esse processo em conjunto com o lead, tem o pró e o contra, né? Se você faz remoto, talvez você consiga fazer com mais agilidade, mas ele sinta menos confiança, isso alonga o ciclo de vendas, ou em curtas, você conseguir passar tudo para ele. E o presencial, ele naturalmente, por logística natural, a gente tende a pensar que ele alonga esse ciclo, mas em vários casos a gente já vê algumas empresas, clientes nossos de consultoria, por exemplo, conseguiam encurtar com presencial, justamente porque só de você estar ali olho no olho, o cara fecha muito mais rápido. Você consegue entrar muito mais a fundo no processo dele, diagnosticar, desenhar bonitinho esse processo com ele. Como que é hoje para vocês aí? O nosso ciclo de vendas hoje ele é de 5 meses. Então, já não é uma venda rápida. Então, às vezes, a gente está testando essas hipóteses para justamente tentar encurtar esse ciclo de venda, mas mantendo o ticket médio, né? Então, esse desafio, a gente também tem uma classificação de todos os leads que a gente trabalha, bem simples, vamos dizer assim, por hora. Depois ela tem os níveis e pesos, mas a base o cara é varejo, marca própria e grande, cara, esse é o meu cliente ideal. Então, aí tem umas outras subcategorias ali, mas vamos tornar dessa forma. O que eu faço com esse cara? Como que é a venda com esse cara? Quem que compra desse cara? Então, a gente tem isso tudo mapeado. De acordo com esse checkbox, né, que a gente vai preenchendo, a gente vai entendendo, cara, para gerar valor para esse decisor, primeiro eu consegui uma brecha com o analista. Então, para mim conseguir falar com esse decisor, eu vou ter que ir lá. Não tem como. Então, eu meio que faço a venda para a menina, por exemplo, da analista, que é a campeã que está lá há 5 anos, né, a analista que está 2 meses também. Ela já gerou valor e tem voz lá dentro, só que ela na cima. Então, a gente meio que vende um projeto para ela, justamente de projeção também, que ela pode se tornar lá dentro, para depois disso a gente falar assim, olha, agora nós vamos escalar isso aqui para o seu chefe, por exemplo. E se a gente também chega numa call sem esse contexto, o cara já vai vir muito em cima de um número, o que vocês fazem, quero saber isso e isso, e aí complica um pouco. E, cara, você tem a oportunidade de estar presente com o cliente, igual, por exemplo, a gente tem uma sede em São Paulo e no Rio também. Você fica uma semana, por exemplo, à disposição para poder ir todos os dias lá falar com esse cara, é totalmente diferente. Você vai criando esses touch points, só que é o que você falou, o problema é a logística e o custo disso. Mas se eu falar que dá certo para todo mundo, eu vou estar mentindo. Então, hoje a gente já meio que tem um pouco, tanto no feeling,
quanto num Pareto te falar assim, olha, 80% dos caras que a gente trabalha hoje, eu consigo até proposta sem precisar de presencial. Raras exceções a gente faz desde o início, entendeu? Legal. Um negócio que eu acho muito legal, eu e o Arthur, a gente conversou recentemente sobre isso aqui com o nosso time, porque, eu não sei se você já viu, o Gong lançou uma série de estudos falando sobre diferentes métricas que eles perceberam ao longo da análise de calls deles lá. E uma das coisas que eles puxaram é como que existe meio que um cansaço natural, especialmente C-level de empresas maiores, então caras que vão ter bem o seu perfil, de ser interrogado, dele entrar numa call e ficar respondendo qualificação. Eu acho legal que vocês têm um modelo bottom-up, né? Então começa aqui embaixo, eu falo com um analista relevante lá dentro, eu demonstro o valor para ele, mas ele me entrega tudo, porque ele está a par de tudo que está acontecendo. E ele te ajuda a construir discurso para você subir, apresentar e fazer um processo mais enxuto com esse cara que naturalmente está cansado, né? Acho que isso parece meio que contraproducente para boa parte do mercado, que, não, eu tenho que falar com um cara que assina. Eu tenho que falar, cara, não, faz sentido você começar lá embaixo que você consegue vender melhor, né? E em contrapartida, a gente também faz vendas top-down, mas, por exemplo, não pelo canal de outbound. Então, por exemplo, nós somos uma empresa Endeavor, nós estamos classificando lá, quase fechando, por exemplo, mas a gente já teve algumas mentorias. E aí o cara conversa com a gente, e aí o cara fala, aquela ideia de vender sem vender, né? Eu vou conversando com o cara, entendendo, por um acaso eu tenho o que você precisa. E aí o cara vai e faz um top-down. Só que se eu não tenho também esse engajamento do cara de baixo, eu tenho muitas chances desse cara te arnar depois. Porque às vezes a pessoa eu tenho que vender, eu tenho que entender a dor do analista, a dor do gerente, a dor do dono mesmo. São dores diferentes. Se eu chego com uma dor operacional pro gerente, pro dono, eu falo assim, cara, foda-se, eu boto 10 pessoas aqui para fazer isso. Eu não preciso de uma ferramenta como a sua, por exemplo. Agora, se eu chego também falando para o analista que ele vai ajudar a vender mais, ele vai falar assim, cara, é o dinheiro do patrão, não estou nem aí, eu só tenho que mandar tantos e-mails por dia, né? Então, tem que entender esse meio termo. Mas pro outbound que a gente vem fazendo hoje é meio nessa linha. Eu faço bottom-up, entendendo quem são, escalando, eu faço o brinco que é a parede do Narcos, assim. Quem são as pessoas, quem que eu tenho que conquistar, onde que eu vou encontrar com esse cara, vamos seguir, entendeu? Legal, legal. Então, networking, geralmente top-down, outbound, bottom-up. Exatamente. E pensando assim, tem diferentes personas que eu tenho que educar ao longo do processo, desde o usuário até o influenciador, até o tomador de decisão. Como que é treinamento do seu time, assim, cara? Imagino que deve ser complexo ensinar um vendedor novo, por mais que ele ainda faça ali, igual você falou, ele come bosta no início, ele tem que comer muita bosta para ele entender como são as vertentes, né, do processo. Como que é para vocês isso? A gente, como você falou, tem que comer muita bosta. Eu mesmo comi muita bosta no início. Quando eu entrei na Dito, a gente nem tinha especialização, não tinha porra nenhuma. Era tipo assim, 300 deals que estavam no pipe, tudo vermelho, tudo sem informação, sem nada. Eu falei, bicho, é isso aqui que eu tenho que fazer? Então beleza, vou começar nesses caras, comecei a gerar, entender. E aí sim, já tinha algumas pré-etapas, né, básicas, mas foi avançando. O famoso pipe menstruado, né? Menstruadaço. E aí já tinha tudo estagnado e tudo mais. Aí eu falei assim, não, vamos trabalhar e como que a gente pode ir encurtando isso. Naquela época eu não tinha muita especialização, como eu falei, nem nada. Então era muito no pelo mesmo. Muito no feeling, no freestyle. Aí na época estava muito nessa ideia de insight sales, então tudo era insight sales. A gente não tinha essa ideia de CAC, o que faz, como que gasta esse dinheiro e etc. Mas hoje, quando o vendedor entra, o que a gente estava fazendo no início era muito assim, me ajuda primeiro na prospecção a achar esses caras, fica bom nisso para depois você me ajudar em vendas. Então, funcionou por um tempo, só que é o ponto, o cara não vai aprender a vender rampando em prospecção. E aí a gente viu isso depois, e hoje, todo cara que entra, cara, cola em mim, cola no outro vendedor, copia tudo que ele está fazendo, faz tudo que ele está te pedindo, e no momento que ele entender que você está sendo capaz de começar a fazer alguma coisa relevante, você vai começar a poder sentar na janela, vamos dizer assim. Né? E como a gente tem bem hoje mapeado os leads que a gente trabalha, etc., a gente também vai testando algumas coisas. Né? Então, tem um deal menor aqui que vem do inbound, agora um cara que eu chego outbound não é tão simples. Então, como que eu vou quebrando isso ao longo do tempo? Eu acho que o principal ponto, assim, quando a gente vai falar de rampagem, treinamento, é que a maioria dos vendedores, eles têm segurança mesmo. Né? Poxa, eu tenho uma meta para bater, como é que eu vou bater essa meta? Não posso errar com esse cara, e isso geralmente é um complicador. Agora, quando a gente vai trazendo para perto, fazendo, eu acho que a gente discute muito lá na Dito isso. Assim. Acaba uma call, cara, fiz uma call de dupla, por exemplo.
Vinícius, o que você achou? Bicho, foi do caralho, mas eu acho que dá pra fazer isso e isso. Beleza, tem a etapa agora que eu consigo consertar o que eu errei ou otimizar ainda o que eu gerei valor. E essas trocas são muito fodas, assim. Sempre quando a gente viaja, ou até mesmo em outros clientes maiores, assim, a gente sempre faz essas reflexões. Independente se é com o André, que é o CEO, se é com o Ivo, ou com qualquer pessoa do time, sempre tem uma troca relevante, sabe? E aí, cada dia a gente aprende uma coisa nova. Legal, cara. Muito foda, muito massa. O que eu acho muito legal, assim, cara, dá pra ver que não existe uma receita de bolo, né, cara? Assim, a gente tá falando de um cenário onde você tem um beachhead bem encurtado, assim, de lead, né, cara? Pô, você tá querendo vender para grandes varejistas, pô, sei lá, não tem mais de 400 leads no seu pipe total, né? E você tem um time de vendas de 12 pessoas. Tipo assim, cara, a gente olha para vendas de uma maneira muito processual, de modo a, cara, tudo bem que no começo a gente passou muito aperto de entender realmente, mas, cara, a partir do momento que eu entendi, eu consigo planejar isso, eu tenho uma visão sobre o que está acontecendo, eu tenho feedback sobre o que está acontecendo, eu sei como é que deve ser minha abordagem em cada um dos pontos. Acho que, assim, a construção para até chegar nesse ponto, que eu acho que é muito massa, saca? Pô, a gente vende num ticket diferente, a gente vende com valor diferente, então, assim, muita reflexão por vir aqui nesse bate-papo, tô bem animado. É legal porque dá para ver algumas coisas, assim. O Gustavo estava no Hustlers X também e ele falou disso lá no painel que eu estava mediando com ele com o Diego, da estratégia do Pinos de Boliche, né? Você quer contar pra gente um pouquinho como que vocês enxergam ela e como que vocês fazem isso rodar, cara? Porque eu acho ela uma estratégia genial para mercados como os seus, assim. E naturalmente o resultado de vocês fala por si só, né? Eu acho de como que ela é efetiva. O próprio Gustavo em si, ele é mentor da Dito também, grande amigo do André, assim como o Dieguinho, então são caras que compartilham conteúdo, igual o Diego falou, e você também, né? Compartilham por compartilhar, assim, não tem uma trava, que é legal também compartilhar e aprender com isso, mas a própria estratégia do Pino de Boliche vem muito nesses insights, assim, sabe? Muita coisa que a gente faz, é muito o que o Diego já falou com o André, e o André com o pilhadão, cara, é isso que tem que fazer, e tal, a gente, pô, pera, André, respira, vamos ver se é isso mesmo, vamos pensar, vamos validar. Exatamente. Eu já fui muito na ideia de, por exemplo, da parte de follows, de várias coisas que vocês ensinam, etc. Eu já puxo muito na referência de vocês, e o time também está replicando nisso. Mas a própria estratégia de Pino de Boliche está muito no que o Gustavo trouxe. Né? E como o nosso produto ele tem esse valor agregado também para quem está na conta, então a gente já tem um produto legal. Então, quando eu consigo conversar com esses caras grandes, fica muito mais fácil eu conseguir capilarizar isso depois. Então, diversos players que a gente atende hoje procuram, vai lá na Dito e fala assim, vocês atendem um grupo Soma, que é Farm, Animais, são do Rio, são gigantescos. Poxa, vamos ver o que vocês fazem. E o que a gente, a expectativa no início era assim, poxa, eu trago uma conta dessa, e aí, consequentemente, vão vir um monte de contas pequenas. Mas não, estão vindo contas grandes também buscar. E o cara fala, se você está ajudando um player que é cabuloso a dar mais resultado, está desenvolvendo junto com ele, cara, eu vou querer entender o que vocês fazem, né? Eu quero estar perto. Então, está funcionando muito nessa linha. Até que para a capilaridade em si, era até uma coisa que no passado eu queria muito fazer insight sales, eu queria fazer muito volume, hard work mesmo, assim, para gerar muita receita. Aí, na época, o próprio André falou assim, bicho, legal demais esses números que você trouxe, o que você pode fazer, esse time que você quer montar, mas foca nesses grandes, velho. Se a gente focar nos grandes, a gente vai dar muito mais certo. E aí eu ficava puto, falava, poxa, não, vou vender 40 clientes no mês, vou ganhar muito mais todo mundo. E aí, quando a gente começou a vender para os maiores, é totalmente diferente. Assim, facilita até com os menores depois a posição que você entra. A roda gira, né? Exatamente. E pensando em termos de estrutura, né, falando de TI, etc., se eu trago lá milhões de clientes, por exemplo, eu tenho suporte, eu tenho um monte de dúvidas, questionamentos, maturidade que o cara às vezes está muito abaixo. Talvez ele não está no momento de comprar mesmo e a gente traz para dentro, vendedor é complicado, né? Muito moleque doido. Mas quando a gente traz o cliente certo também, é totalmente diferente. E isso até, falando em prospecção, em processo, é uma coisa que cada vez fica mais evidente. Assim. Às vezes a gente fala, igual quando você vai olhar para o seu funil e fala assim, vou começar desse aqui porque eu tenho mais relacionamento, vai ser mais fácil. Você está se fudendo, né? Você está se enganando. Da mesma forma eu vou trabalhar aqui com o analista, você deixa amigo do analista e vou escalar. Também o cara não toma decisão. Então, se você não entender claro qual é o avanço que você quer com cada um, você se fode demais. Legal. Então, isso é uma coisa que a gente está cada vez mais claro. Quando eu vou falar com um cara que ele é decisor, que ele tem uma meta, ele é um gestor, tem um desafio atrelado o ano todo,
esse cara vai querer abrir comigo o que ele faz para me poder ajudar. Agora, se eu falo isso com um analista, ele vai falar assim, cara, não sei o que você está falando, não, isso aí é legal pra caramba. Então, eu tenho que entender esse meio termo. Porque hoje está muito claro isso, eu também estou atuando mais em vendas agora também para não ficar desenferrujado, mas quando a gente conversa com um cara que decide mesmo, a conversa é outra. E no primeiro momento a gente acha que não vai ser, né? A gente acha que vai ser mais difícil porque o cara tem um tempo muito corrido. Eu chego pro Vinícius e falo assim, Vinícius, eu tenho uma solução, o que vai te ajudar a alavancar o business, bicho? Lógico que ele vai querer conversar. Lógico que também não vai ser do nada. Eu acho que tem que ter insistência, tem que ter follow e etc. Mas se eu tenho algo que gera valor para um cara que tem desafio, qualquer ajuda é bem-vinda. Então, isso é um aprendizado que a gente tirou, está acelerando agora nos dias que, por exemplo, eu perdi no passado porque eu falei com a analista. Não, velho, eu estou entrando em contato, sou do time da qualidade aqui, eu não admito sua empresa não enxergar valor no que a Cadito faz. Porque eu tenho outros players como tal, que fazem isso. Eu quero entender. Aí o cara fala, opa, não tinha entendido o que era e tal. Já muda o jogo todo, sabe? Legal, é uma coisa que a gente vem fazendo aí que tem dado certo. Cara, isso eu acho muito legal, porque o Gustavo falava muito disso comigo na época. E o que eu vejo, tipo, é justamente que quase todo mundo relega, na hora de falar de outbound, relega a estratégia a só depois que eu iniciei meu processo. Assim, eu vou começar a prospectar. Eu tenho que falar com o tomador de decisão, com o influenciador, como que eu falo com cada um, como que é meu touch point. Mas não, tem pré tudo isso. Olha para o seu mercado, olha para o perfil ideal de cliente. Acho que essa era a lógica que o Gustavo trazia, que eu gostava muito, que era justamente de pensa estrategicamente o que você pode fazer hoje que gera um efeito dominó positivo. Trazer quais clientes faz com que, na hora que você for apresentar para novos clientes, eles despertem a atenção mais facilmente. Então, tem um cara que seria inacessível. Ele passa a ser acessível porque você conseguiu um cliente grande. Ele te escuta e fala, opa, pera, tem algo interessante aqui, que é basicamente social proof, né? Prova social, gatilhozinho básico de que tem alguém fazendo isso. Sim. Então, assim, ele falava muito sobre, tipo, cara, quando a gente vai olhar para um mercado, o Gustavo gosta de falar da War Room, lá da Samba, ele falava isso demais, assim. Quando a gente vai olhar para o mercado, vamos olhar para quem a gente quer falar. Vamos olhar para quem realmente faz sentido. Por quê? Porque conversar, por exemplo, com todas as emissoras de TV do Brasil é interessante? Mas se eu fecho com a TV Globo, com a Record, com a Band, com a SBT, todas as outras querem comprar de mim. Porque eu setei um padrão baseado em liderança e gera efeito dominó. Isso é um negócio muito foda, porque esse nível de estratégia que vocês têm aí na Dito, de focar no mercado antes até mesmo de começar a executar, é um negócio que raramente a gente vê. Então, assim, a gente vai conversar, o cara fala, eu tô fazendo outbound. A beleza do outbound é justamente que, por menos escalável que ele seja que o inbound, ele é muito mais estratégico. Ele gera um efeito que o inbound não tem como gerar. Você não tem como fazer um inbound, por exemplo, e falar, vou fechar os principais players do mercado de inbound. Isso daí vai ser account-based marketing. Então, no final das contas, se você vai fazer outbound, foca. E aí não é simplesmente, o meu time gera esse efeito. O seu time ele consegue fechar com os caras certos e isso facilita o restante da entrada no mercado, né? Isso é muito legal, cara. Assim, eu admiro demais o trabalho de vocês nesse sentido, porque vocês dominaram isso na unha, né? Isso é muito, muito foda mesmo. Eu costumo brincar isso também. Eu falo que a gente é muito raiz nesse ponto até, assim. E aí eu até brinquei isso até na palestra lá no Hustlers. Eu falei assim, olha, os caras da Outbound, os caras sabem tudo, são muito CDFs. Eu não sou tão CDF, não, velho, mas a gente trabalha pra caramba. Então, é muito naquela ideia, assim, né? Aprendendo, fazendo mesmo. Lógico que a gente tem que ter referência, tem que ter framework, também não pode ser a casa da mãe Joana, mas acho que esse posicionamento inicial, né, de entender com quem que a gente quer trabalhar, isso ajuda muito lá na frente. Só que é o ponto, se eu quero começar agora fazendo outbound e achar que tá tranquilo, fudeu. Teve esses dias, foi uma cliente lá, uma prospect lá, que queria fazer uma consultoria lá para entender processo e tudo mais, porque ela viu a gente fazendo processo e falou assim, cara, animal que vocês fazem. Eu falei, não, eu quero vender para você, não é o contrário. Ela, não, mas queria entender como é que é na prática, porque eu quero aplicar isso no meu negócio. Eu falei, como é que é o seu negócio? A gente vende isso, isso e isso. Eu falei, olha, mas você vende, como é que é o canal? É tudo por indicação. O cara vem em mim até por inbound, etc. Não faço nada de outbound. Eu falei, quanto que representa a sua receita isso? 100%. Eu falei, e você já sabe para o ano que vem quanto que você vai vender para essa base? Não. Eu falei, então primeiro trabalha essa base, se garante nesse ano, depois você começa também no outbound. O outbound também não é mágica, né? É o ponto. Porque a gente está falando muito
uma história que está dando certo. Eu acho que tem muito a ver com todo o time da Dito que está por trás disso, mas tem muito chão que a gente está comendo, tem muita coisa que tem sido feita. Senão também a gente fala que a história é toda bonitinha, aí o cara que está assistindo isso vai falar assim, não, beleza, vamos virar outbound agora aqui, eu sou o hunter, eu sou o closer, vamos crescer junto. E não é assim. Tem que entender bem os fundamentos ali para fazer o negócio direito. Tem que ter também lastro, né, ao longo do tempo, para você entender, poxa, por que eu perdi esse cara? O que eu melhoro no meu discurso? O que eu melhoro no meu produto? Para ganhar vazão e tração, né, principalmente. Cara, mas o legal disso é, hoje, se você quer começar outbound, você nunca fez, ou você contrata um cara como você, que com certeza já conhece o caminho das pedras e vai ajudar essa nova empresa a fazer rodar o processo, ou você contrata um especialista nisso, como uma consultoria, Sim. um consultor tipo, independente. Tem N maneiras de fazer isso e não errar tanto, né? Acho que quando a gente aprende em tentativa e erro, é natural, porque contextualizado para o nosso negócio, talvez não tenha ninguém executando, mas você consegue trazer muito de outros lugares. Acho que quando você fala, por exemplo, de canais que você acompanha, de mentores que você tem, Diego, Gustavo e todo o restante, é justamente isso que a gente busca, né? É tentar aprender com o erro dos outros para a gente conseguir errar menos no final. Erra rápido, erra barato, não tem problema errar, mas tem que entender o aprendizado disso para não errar de novo. Você também repete nisso, é complicado. Então, por exemplo, no início do ano, a gente demitiu um cliente, por exemplo, que era um dos maiores do Brasil. Por quê? Porque eles queriam um serviço de agência. A gente não tinha esse serviço. A gente fazia uma parte, mas era tipo um pato que não nada nem voa bem, e a gente não se sentia bem com aquilo, porque gerava um baita trabalho. Falando assim, bicho, não funciona. Ou vocês vão trabalhar dessa forma e vão se reinventar em dentro para usar, vocês têm gente aí para fazer, ou vamos finalizar. Finalizamos. E na época a gente falou assim, cara, nós vamos perder um cara desse e tal. Cara, foda-se, vamos virar essa chave. Vamos seguir no que a gente acredita, porque depois é muito mais fácil. As coisas vêm, né? Então, essa decisão que a gente tomou no passado foi do caralho. E às vezes a gente fica muito preso a isso, né? O que eu tenho que fazer? Eu vou trabalhar de outbound. Cara, tem muito conteúdo, principalmente vocês, né, que trabalham em cima disso. O cara tem uma base, o que ele pode fazer. Não, tem que botar a cara. Tem que botar a cara mesmo. No passado, quando eu trabalhei com RP, a gente tinha um vendedor lá, que era o SDR, vamos dizer assim, que chamava Tio William. Não morreu não, mas já falava, foda-se. O Tio William, o que ele fazia, cara? Ele tinha a mulher dele, que ele era mais velho. Ela ligava, tipo assim, lá em Betim, cara. Betim, gente, que tá assistindo de todo o Brasil, é tipo tudo Judas. E aí tinha a questão da prospecção. Eu moro em Contagem, tá? Então, foi aí, falou de Contagem, estamos juntos. Mas como é que era o negócio, bicho? O cara chegava, olhava, ele passava na rua, anotava todos os números de telefone da rua. Assim, Prudente Moraes, ele anotava todos os números do estabelecimento. Essa mulher ligava no outro dia para todos esses números, oferecendo site RP. Sem contexto, sem porra nenhuma. E aí, conversão baixíssima. Mas aí um ou outro queria conversar. Aí botava o vendedor lá, por exemplo, eu, para chegar lá para conversar com o cara. E aí é o que a gente vê muito hoje, assim, né? Não funcionava muito bem. Só que aí o vendedor, como eu matava no peito aquilo, você conseguia ganhar uma coisa ou outra. Hoje, o que a gente brinca lá no time é assim, eu marquei uma call. Se eu não qualifiquei bem esse cara, e aí eu estou falando de uma presencial, por exemplo, eu marquei uma call de conexão, não levantei nada de informação. Aí o cara chega na hora da call achando que a mulher vai estar pelada, aí ele chega peladão também. Aí ela chega e fala assim, porra, o que é isso, velho? Você tá doido? Então, como que a gente consegue, né, levantar essas informações, estar bem preparado? Não só de informação de inteligência comercial, que é básico, mas como que eu consigo gerar valor para esse cara? Né? Tem mais pessoas do time dele que estão envolvidas que vão poder me defender quando eu não estiver lá. Como que a gente consegue gerar esse interesse nessas pessoas para que elas, quando a gente estiver aqui em Belo Horizonte, os caras falarem assim, cara, essa dica é foda, eu preciso desses caras. Então, isso é uma coisa que a gente está fazendo com mais maestria, tem muita coisa que dá para melhorar ainda, mas é muito nessa ideia de processo. Eu quis falar um pouquinho do Tio William, por quê? Porque era punk pra caralho, velho. E dava certo, né? Só que não tinha uma meta tão desafiadora. Então, aquilo era um padrão. Então, às vezes, o cara hoje fala assim, não vou fazer, vou ter que ligar, eu sou vendedor. Não, velho, tem que fazer virar, velho. Como vai fazer virar? Depois de um tempo, quando você começar a escalar isso, você fala assim, cara, agora eu preciso de um cara só para fazer isso aqui para mim. Porque meus indicadores talvez podem começar a cair, etc. E eu preciso desse suporte. Aí a gente encaixa uma pessoa, entendeu? Massa. Mas assim, vamos começar a quebrar um pouquinho. Explica pra gente, velho, como é que nasceu... Isso é o que eu tô mais curioso, assim, velho.
Porque o by the book é, cara, meu perfil de cliente ideal, o decisor, vou entrar em contato com ele, vou falar disso. Mas beleza. Vocês viraram a chave de, cara, meu perfil de cliente ideal é esse cara, mas para eu chegar nesse cara, eu preciso chegar nesse cara, eu preciso passar desse estágio. Como é que foi esse aprendizado e essa construção, velho? A gente quebrou o CP, ok, beleza, by the book, mas também não foi fácil achar esse CP, porque a gente também quis quebrar de outras verticais e fazer um baita estudo para entender onde que eu convertia mais. Se eu convertia mais, por exemplo, com o gerente de marketing, com o gerente de trade, com o gerente de e-commerce, que são 3 caras que podem comprar dito, né? Além do dono mesmo. Então, eu tinha que ter claro isso. Então, eu fiz um baita estudo junto com o Pedro Ivo para a gente entender quais são esses níveis, onde que eu convertia mais, e depois quebrava isso no nível de baixo, no nível de analista, por exemplo. Qual que eu tenho mais aderência de entrada, né? Eu tenho mais aderência de entrada no analista de e-commerce, no analista de trade, no analista de marketing. Quando a gente fala de e-commerce é o filho feio, né? É uma vertente que está nascendo, está crescendo, mas no varejo, quando a gente fala, 99% ali está no offline. Então, se eu falo pra caramba com um cara de e-commerce, ele tem um orçamento restrito. Eu quero saber o cara que tem a carteira ali. Quem que é? O cara do marketing. Como que eu chego nesse cara do marketing? Então, a gente meio que montou essa estrutura depois, como o Marcos costuma brincar, que é quem são as pessoas em cada nível, como que eu vou trabalhar com cada uma. E aí a gente definiu uma cadência global. Eu ataco os 3 níveis, né, em momentos diferentes. Então, sei lá, uma cadência de 15 dias, por exemplo, que eu tenho que conversar com cada um deles. Se eu não conseguir falar com um, eu tento falar com o outro. Se eu não conseguir com um, eu tento falar com o outro. Uma hora eu acerto. E aí, se eu não consigo falar com nenhum, beleza, eu vou botar isso aqui numa repescagem e depois eu pego e aciono esses caras diretamente. Que é muito aquilo que eu falei. Cara, não faz sentido vocês não querendo conversar com a Dito, por causa disso, disso. E aí, como eu já tenho mais bagagem, posição, passa também no telefone ali, o cara fala assim, poxa, legal o que eles estão falando. E às vezes, quando eu coloco um cara mais júnior para fazer essa abordagem, tem aquela perda, né? E aí nós estamos falando de uma perda de 70% às vezes. Então, como que eu consigo trabalhar esses caras depois, né, para engajando ao longo do tempo, etc. Mas montamos essa estrutura, fazemos essa cadência e vamos atacando esses níveis. Depois desses níveis já vem para vendas. E aí vendas já começa a entender. Cara, legal, já consegui uma conexão aqui com o coordenador, que é um cara do meio termo, que é um coringa ali também. Se tem um coordenador que tem mais de 5 anos, esse cara tem influência lá dentro. E na teoria esse cara deve trabalhar para caralho já e deve conhecer muito. O gerente ele vai direcionar algumas coisas. Então vamos fazer a venda para esse cara para depois chegar no decisor mesmo. Por aí vai. Agora teve até não sei se foi o do Diego, se foi o do Aspira, que falaram um negócio de compras lá que eu acho que foi o Vinícius que falou em um dos dois, que era muito legal, que a gente geralmente vai trabalhar com desconto alguma coisa ou outra, e a gente tem um teto. Aí você vai trabalhar com empresa grande, bicho, aí você está acostumado a vender para um ticket menor, aquele teto você negocia direto com o dono, você fez a proposta, fechou. Aí você chega no cara enterprise, aí você, o cara já sugou sua vida, você virou uma caveira, assim, ó, tem uma caveira aqui. Aí, tipo assim, você fala, porra, puta que pariu. Aí chega o cara de compras e fala assim, não, você tem que abaixar agora para mim esse valor, porque eu tenho uma meta aqui, eu tenho que reduzir esse valor. Aí você fala assim, puta merda, como é que eu justifico isso aqui lá na conta? Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Assim como contratos, né, que é uma etapa assim, cara, fazer um contrato com uma empresa grande não é simples, tem um compliance, tem que passar por várias etapas. E a gente já teve no passado que era assim, o cara me dá um ok no e-mail, esse cara cliente está dito. E aí a gente ia fazer um board, já tocava o pau, batia palma, assim, na porra toda, o cara ia lá e parava, sumia. Ah, não, vamos montar uma ficha, vamos começar a colocar gatilhos, um quick sign e tal. E, não, o cara não manda nem fuder na porra do contrato escaneado, porque não existe scanner mais. Porra, de como é que eu tiro esse atrito? E nisso o vendedor tá lidando com aquilo. Então a gente foi melhorando isso, hoje a gente faz tudo no quick sign e já está funcionando muito bem. Mas da estrutura é mais ou menos assim, você quer que entre mais detalhe em algum ponto e tal? Cara, só aproveitando para pontuar, porque isso é muito legal. Na época que eu estava na Ação, eu vendia muito contrato grande também. E eu lembro de eu aprender com o William Maruyama, que é um dos meus mentores em vendas. Assim. Ele falava assim, cara, eu tenho uma planilha de precificação diferente da empresa. Eu pego o valor que a da empresa gera, aí eu vou e coloco X% a mais. Para eu negociar com o primeiro comprador e X% a mais para negociar com o segundo. Então, ele já sabia. Ele falava, cara, na hora que o cara vai me contratar, ele tem uma meta e ele tem um budget. Ele tem um orçamento bem definido. Mas o cara de compra sempre tem uma meta para reduzir o valor que chega nele.
Aí ele já virava e falava assim, o problema é que tem algumas empresas que tem uma pegadinha, que o jurídico também negocia de novo. Aí ele já tipo, vinha trazendo, ele era cheio dessas marotagens, assim, aí eu ficava aprendendo. Isso é meio que para vendas, é meio que streetwise, assim, né? Não tem tipo um lugar que você para e lê falando que isso você deveria saber. Você só aprende tomando no cu mesmo, velho. É, infelizmente, uma realidade tipo, do mercado, né, cara? É igual tirar carteira, você aprende a tirar carteira. Na hora que seu carro dá pau lá, você tem que trocar pneu. Se você não sabe fazer, você se fudeu. Você tem que botar no YouTube, chamar alguém, sei lá. Mas é bem nessa linha, assim. Essas coisas você só aprende tomando no cu. Eu tomei no cu em 2016, eu tomei no cu por causa disso. Hoje eu já tô mega municiado. Então eu botei no playbook, tipo assim, bicho, aconteceu isso. Calma, baixa expectativa, não garante ainda, valida mais isso. Na hora que você validar isso, ok, esse cliente vem para dentro. Então... E eu acho que um negócio foda que vocês devem ter que fazer, se você quiser contar até um pouquinho mais antes do Arthur fazer outra pergunta, é desenho da jornada de compra em conjunto com o lead, especialmente no momento que você já está dando um ok. Eu imagino que para vocês, seja como é um processo longo, talvez você tenha um ok tipo, do tomador de decisão e passe meses e meses ainda sem ele se tornar cliente. Eu sei porque tipo, já passei por situação de fechar o contrato, ter o ok, e aí passar 7 meses com indas e vindas, que a empresa ela tinha uma reunião mensal com o conselho que bate o martelo. Aí toda vez que o conselho tipo, não gostava de uma cláusula, eles devolviam o contrato inteiro e aí você tinha que esperar um mês para ter uma outra reunião com o conselho para eles validarem. Então, assim, era uma bagunça gigante e a gente ficou 7 meses nessas idas e vindas depois de ter um ok, cara. Duas coisas que eu acho que são legais, assim, como que você faz para tipo, entender bem essa jornada do lead, como que você ensina isso para o seu time e, especialmente, como que você lida com a ansiedade do time, porque o cara tá ali, não, vou bater minha meta, tive ok, 6 meses esperando o contrato ser assinado. Vocês consideram como meta o go ahead? Vocês consideram como meta só o contrato assinado? Como é que é isso? A gente pega o go ahead, então assim, só conta como novo MRR quando o cara paga. E aí a minha própria comissão também para o vendedor, ela vai ser dentro disso. Então, se eu fecho um projeto que é para daqui a 6 meses, cara, show de bola, antes não passa mais um que 2 do ano, mas você só vai receber daqui a 6 meses também. Então, vamos garantir que tudo aconteça. Quando a gente vai outbound, o cara não está necessariamente no melhor momento, né, para comprar. Ou, quando eu falo de uma demanda de CRM, de inovação, igual que a gente faz, o cara não tem um budget para aquilo. Então, a gente primeiro tem que mapear isso, entender assim, quando que vocês compram aqui? Eu compro nessa época. Então, beleza. Mas se você compra nessa época, pelo meu ciclo, nós temos que começar a conversar agora, bicho, porque para casar todos esses encontros que a gente tem que ter, eu já tenho que planejar em cima disso. Então, geralmente a gente faz essa preparação para entender, né, quando que é o período que o cara realmente compra, qual que é o processo decisório, se vai para uma superintendência, se o cara já tem um budget de só ele virar a chave. Então, tem esse alinhamento. E durante a venda em si, a gente vai criando mini gatilhos de urgência para justamente virar esse negócio e conseguir antecipar, né? Então, por isso que às vezes o ciclo pode ser de 5 meses, né? Porque às vezes o cara não está naquele momento. Mas como a gente conta como meta, quando ele começa a usar de fato pagando ali, vamos dizer assim, a gente tenta acelerar o máximo possível. Porque em contas maiores, até a gente tem até um caso desse rodando ao vivo lá, que é isso, assim, o cara já assinou, inclusive pagou e tal, só que aí está o processo de implementação, GPDR, etc., essas normas que estão vindo de fora aí, e aí a TI do cara está travando pra caramba. E aí a gente está agora num trabalho de tentar revender, aí manda embora o cara, manda outro embora, aí você tem que refazer a venda de novo, e aí essa ansiedade do vendedor é complicado pra caralho, né? Porque se eu não tenho um funil com várias opções, ou se eu estou apostando tudo em um só, eu me fodo muito, porque isso também é uma coisa que a gente está enxergando que atrapalha até a venda. Se eu tenho ansiedade demais, eu meio que encurto o meu processo. Nos últimos 2, 3 meses, a gente reduziu o ciclo para 3 meses assim, de venda. Só que o ticket médio baixou. Poxa, peraí, por que esse ciclo está reduzindo e o ticket também? Será que eu estou indo muito direto em feature, falando de feature pra caralho e não estou falando de solução, porque eu posso ajudar o cara? Ele enxergar valor naquilo e querer pagar? Se ele enxerga também, ele consegue se programar lá internamente, né? Mas, na maioria dos casos, a gente não tem muito esse problema de contratos muito longos, tipo assim, eu vou começar só no ano que vem. Tem um que a gente está conversando que o cara tem contrato até no ano que vem, 2019,
outubro, só que ele falou, bicho, tá uma merda. Se a gente conseguir botar esse negócio para rodar em paralelo, funcionar, velho, eu consigo quebrar cláusula ou alguma coisa do tipo. Então, nós estamos, tipo, vendendo com a expectativa do ano que vem, mas apostando que esse cara vai gostar e vai virar, entendeu? Mas aí a ansiedade é esse ponto. Eu acho que, como a gente tem um time mais jovem, então é difícil também nesse ponto, assim, né? Mas a gente tem que saber trabalhar isso em coachings, em outros rituais que a gente faz para conseguir amortizar isso aí um pouquinho. Mas quando funciona também, velho, é do caralho. E até mesmo, por exemplo, eu tenho um time de estagiários que fazem um pouco de prospecção. Cara, eu levo esse cara na venda, na ponta, e aí ele vê a gente fazendo, e o cara fala assim, cara, do caralho que vocês fazem. Aí o menino fica assim, puta merda, velho, esses caras não estão pedindo para me ligar à toa, não, esse negócio é bom mesmo. E aí quando ele vai ligar de volta, ele fala assim, bicho, eu sou o cavalo dourado que tá passando na sua frente, ou você me abraça ou você morre. E aí, tipo assim, muda o mindset, sabe? E isso a gente também faz com os vendedores para ter esse entrosamento, assim, né? Legal. Muito massa, cara. Muito massa. Você ia dar seguimento, Arthur, em alguma parte que você estava falando? Eu te interrompi no meio aí. Cara, eu já pensei em várias outras perguntas aqui. Acho muito legal essa estrutura de olhar para cada conta como se fosse um projeto. Eu acho que, assim, tem uma dificuldade natural do vendedor em negociar. Eu acho que esse é um ponto que eu queria entender, cara. Porque, assim, a tendência de uma empresa maior é ela sempre trabalhar mais ancoragem, mais alavancagem na hora de uma negociação, né? Então, assim, o cara acha que você precisa muito dele. E aí, como que o seu vendedor trabalha isso hoje, cara? Assim, poxa, você precisa de um roadmap para o fechamento, você precisa pegar compromisso em alguns pontos, mas do mesmo jeito o outro cara de lá, ele quer ficar no controle. Como que é esse jogo de negociação com uma empresa grande? É a guerra da carne, assim. O cara que compra geralmente já foi um bom vendedor também, então o cara quer te espremer ao máximo. Então, aí também entra muita questão de maturidade. Ontem mesmo em São Paulo eu conversei com um cara grande aí, e tipo assim, o cara só faltou ter um orgasmo lá de todo que ele gostou, só que ele não queria mostrar isso nem fudendo pra gente. Por quê? Porque o cara é macaco velho. Ele sabe se ele ficar falando que é sensacional e etc, eu vou botando crédito ali pra ele e depois eu vou ganhar em cima disso. Mas quando a gente vai fazendo essa questão de ancoragem, outros prontos, é um momento que a gente está também assim. Antes era muito focado em custo. Então, tem um custo para tantas pessoas é X, para mandar e-mail é Y, para fazer SMS é tanto, e vamos fechar um pacote mensal. Hoje, o que eu estou entendendo mais e o que a gente está evoluindo é, cara, fazendo isso daqui, eu vou te gerar, seu ticket médio vai aumentar em tantos por cento. Eu tenho um lift ali de X. Então, você vai estar ganhando nesse projeto aqui tanto. E aí o cara fala assim, poxa, caralho, ele não vai nem falar quanto custa, ele já está pensando lá na frente, tanto que ele pode ganhar fazendo isso e isso. Depois, na hora que eu vou jogar o preço, entra mais fácil. Isso é uma coisa que a gente está estudando, né? Tipo, a gente está validando isso, consultoria, etc. Mas no cenário atual, a gente faz muito nesse ponto. Assim, olha, eu tenho que fugir X, Y, Z. Ah, mas eu não tenho esse budget para isso. Cara, qual que é o seu budget hoje para comunicação? Ah, meu budget para comunicação é um pouco menor. Eu falei, então, nesse budget aqui, meu custo é menor que o seu, que eu tenho os melhores parceiros do mundo, eu consigo cobrir esse seu preço. Agora, para isso aqui que eu estou trazendo, que é inovação, você não tem budget mesmo. Só que eu, com a minha experiência, eu consigo te mostrar qual que é esse budget que você tem que ter, ou que empresas do seu porte também tenham. Então, esses caras hoje estão pagando isso para essa solução específica. Ah, entendi. Então, aí, às vezes, é o ponto de entender se o cara tem esse poder de decisão, e às vezes ele fala que tem, mas não tem porra nenhuma, ou se realmente é o decisor. Porque se o cara entende isso também, ele fala assim, poxa, legal, então vamos desenhar esse projeto, ou não. Cara, legal, você está me mostrando o supra-sumo de longo prazo. Eu quero começar no pequeno aqui, eu quero fazer bem arroz com feijão e evoluir isso junto com uma proposta progressiva também. E aí a gente pode desenhar isso junto com o cara, entendeu? Sim. Mas eu conseguir descolar o que eu tenho de solução de commodity é o principal ponto. Se eu faço isso, o cara fala assim, ah, não, você está me oferecendo uma coisa diferenciada, eu vou pagar por uma coisa diferenciada isso, e na outra, realmente, eles são mais baratos, entendeu? Legal, eu estou escrevendo um texto agora, na realidade eu estou finalizando, o Arthur está quase me matando, porque eu ainda não fechei ele, é justamente sobre isso, cara, é calibrar a percepção de valor com o seu preço. É muito legal ver você falando de como fazer isso na prática, porque quase todo mundo tem dificuldade, assim. Existe tipo um problema muito claro também no mercado, que é de você garantir ROI.
Porque muito lead não entende que existe, tipo, e logicamente, como vocês têm um modelo de venda que é um modelo muito mais high touch, você vai conversar com o cara, vai montar quase um projetinho mesmo inicial com ele, então ensina para ele tudo que ele tem que fazer, ele tem uma expectativa de esforço muito lógica, muito clara. Sim. O problema em vendas de ciclos mais curtos que a gente enxerga é justamente que alguns dos vendedores, eles tentam garantir o ROI, só que eles esquecem de alinhar tipo, esse esforço no meio do caminho. E aí o cara acha que está comprando uma varinha mágica. Tipo, vai cair aqui dentro e vai resolver tudo. Ah, não precisa preocupar, não tem contrato, não importa. Tipo assim, esse cara ele tem uma varinha mágica. Ele vai resolver todos os processos dele. E é legal, assim, porque acho que vocês estão pesando isso na medida certa, né, cara? É porque se o produto ele é bom demais ao ponto do cara virar uma chave e rodar, não precisa de vendedor. Você bota isso no site e você vai botar o preço que você quiser. Você tem é único, ninguém faz. E essa questão de ROI é o que a gente brinca, né? A gente chama das bengalas, assim. Assim como o cara usa desconto de bengala, ele usa um ROI de bengala, tipo assim, porque esse cliente fez isso. Poxa, cara, mas que cara no meu segmento? Você está falando de um cara com um segmento totalmente diferente. Meu caso aqui, por exemplo, é eu trabalho com revenda, minha margem é mínima. Então, como é que você pensa nisso? É o cara buga, sacou? Que ele está ancorando o discurso dele em uma coisa sem entender na prática. Aí o cara vai falar com ele, cara, mas no meu caso é revenda, por exemplo. Está falando de marca própria. Marca própria, o cara pode fazer o que quiser. Agora, no meu caso, não. Como é que eu faço isso? E se você entra errado dessa forma, você meio que já se queima, né? Porque o cara já entende que, tipo assim, esse cara tá querendo vir de um 7-1 pro meu lado, eu vou cortar as asinhas dele aqui, ele não vai saber sair, aí junta isso com ansiedade, com insegurança, tem que bater meta e fudeu, o cara buga. Então, isso é uma coisa que a gente tenta trabalhar muito, assim, é transparência. Cara, se eu não puder te ajudar, velho, você vai ir para esse cara, eu vou te dar o melhor caminho. Mas quando eu puder te ajudar, eu tô aqui. A gente gosta muito de falar a ideia de comprar ideia, velho. O cara comprou sua ideia, velho, comprou. Talvez ele não tá no momento. Não tá no momento. E não é porque eu não consegui gerar valor, é porque ele não tá no momento mesmo. Ele não vai ter um braço para operar. Talvez ele quer fazer, mas é o que você falou. Na prática, eu preciso de ter um trabalho braçal, por exemplo, que o cara não vai ter. E aí, se eu vendo demais nisso, o que vai acontecer? 3, 4 meses depois, o cara dá um tchan e é uma merda, é um caos. Ele acaba acreditando que vai entrar e vai resolver. Eu gosto de falar, e isso é um negócio muito bom, porque como vocês falam, então, desde o usuário até o tomador de decisão, uma das coisas que a gente trabalha muito ao longo de processos de vendas é, tipo, voltar um pouquinho na lógica de você tem que ter uma entrega. Eu comento muito com o meu time isso, assim, se vendas fosse fácil, a gente não movimentava tanto dinheiro no mundo só com treinamento de vendedor e de gestor. Então, assim, se não precisasse disso, se tivesse um software que resolve tudo isso e te fala o que você vai falar e como você vai fazer, cara, não precisava gastar tanto dinheiro, não precisava pagar caro para vendedor bom, não precisava pagar caro para bons gestores de vendas, todo mundo era barato, porque é commodity, qualquer um faz, né? Então, assim, é legal porque, especialmente para o cenário de vocês, onde é uma venda muito complexa, vocês têm que demonstrar, tipo, para todos os tiers ali ao longo da compra, o que eles vão entregar e a importância deles para conseguir esse resultado. Exatamente, porque é o que eu falei. Se eu faço top-down também, o cara de baixo não está engajado, velho, eu tô criando um mega não problema. Não faz nada, exatamente. Lógico, a gente tem gatekeepers, etc. Isso é processo, isso é normal em venda. Mas se eu não entendo e mostro pro cara na prática como é que vai ser também, cara, você vai ter que dedicar agora no seu tempo aí que é de X. Você tem esse tempo hoje. Aí você fala assim, pô, Veloso, mas você tá fudendo a vida, você tá complicando a vida do cara. Não, eu tô sendo realista, porque ele fazendo isso, ele vai ter um retorno X e Z ao longo do tempo. Isso faz sentido para ele. Porque hoje, por exemplo, ele faz tudo manual. Hoje ele gasta 8 horas por semana para montar essas planilhas, por exemplo. Então, eu vendo tanto também essa questão de eficiência operacional, que o cara já compra aqui e fala do caralho. Mas é o ponto, cara, não é uma caixa preta. E até a solução da Dito, ela não é uma caixa preta que a gente tem outras ferramentas no mercado que tem os sombreamentos com a Dito que fazem predição e etc. Cara, é outro business. Você quer uma caixa preta, velho? Contrata a caixa preta. Na Dito, você tem que ter um cara do seu lado aí que queira fazer isso, que tenha maldade do negócio para poder segmentar a base dele pra caralho, para conseguir fazer as melhores campanhas. Então, ninguém melhor do que alguém do seu time. Quem são essas pessoas aí hoje? Já são essa. Então, deixa eu fazer uma outra call com elas. Eu quero entender um pouquinho do que elas estão fazendo, para falar assim, não, entendi.
Que aí eu já consigo resolver o problema de todo mundo por etapas, né, em camadas. E não só o problema só do decisor que fala, usa essa ferramenta aí, tá paga. Que já aconteceu isso, velho. Eu já vendi top-down, o cara foi, chegou lá na hora do projeto, tinha 80 pessoas que estavam envolvidas, tipo assim, ninguém sabia de porra nenhuma. O cara falou assim, fechei, grande abraço, agora eu vou ficar viajando. Não conseguimos contato com o negócio, não teve engajamento do time. Com a solução mais complexa, cara, e até mais simples também, se o cara que tá do outro lado não se comprometer, velho, é merda. Certeza de dar merda. Cara, isso é um sinal de empresa que tem um processo de vendas maduro, né? Desculpa legal. entrar aí, Arthur, mas eu acho que não, tá certíssimo. Esse é um feedback tipo sensacional e é uma coisa que a gente percebe muito, assim, a maturidade do processo de vendas, ela tipo é muito maior quando o próprio time de vendas se preocupa em não fazer uma venda muito desalinhada, em saber que se eu não educar os diferentes processos, os diferentes perfis dentro de uma mesma venda, eu vou piorar o trabalho ali na frente do meu time de sucesso do cliente, né? Acho que tecnologia traz muito isso hoje em dia, a recorrência traz essa necessidade, que antigamente o pessoal vendia, se você não utilizasse, beleza, daqui a um ano quando eu for vender de novo eu te explico por que deu errado, prometo alguma coisa. Hoje em dia não tem como, hoje em dia ou você faz direito desde o início ou você não faz. E geralmente a galera aprende errando, né? Sim. Esse é o ponto legal, assim, porque a gente vende há mais tempo e etc., e a merda do mercado, vamos dizer assim, é porque os caras que vendem ROI, que vendem bengalas, aí o cara vai e compra. Tipo assim, o cara comprou. Aí ele tem uma experiência mega negativa. Então o cara já fica na retranca pra caramba, porque ele fala assim, cara, lá vem mais um falando esse sonho bonitinho, um que leu o Skin Selling e quer me falar como é que vende. Isso eu tenho muita dificuldade, às vezes, de mostrar pro cara e falar assim, bicho, eu não sou assim, eu não sou esse vendedor de TOTS que você tá achando que eu sou, não, velho. Eu faço um trabalho assim, assim, assado. Nós vamos fazer dessa forma. Tô falando mal da TOTS, não, viu, TOTS? Porque às vezes é aquela ideia de vir o cara tudo arrumadão e etc. Não, cara, a gente quer focar no seu resultado. E essas barreiras, né, que às vezes o cliente tem, é difícil você quebrar. A agência é mestre para fazer isso. Vende o sonho, vende case. Cara, não quero case, não. Quero resultado aqui na conta, né? Não quero ganhar um prêmio de Cannes, nem nada do tipo. Então, quando a gente leva isso para vendas, e uma coisa que a gente faz que é tipo assim, bicho, na hora que o cara tá na etapa final, assim, é muito arriscado, mas sempre dá certo, eu não tenho essa funcionalidade, eu não faço isso, não faço isso. Tamo alinhado, velho? Tamo alinhado. Por quê? Quando ele tem essa experiência negativa, em toda partida, quando ele vai comprar de novo, ele já quer dar um salto maior do que a perna. Então, aí que é o problema. Que aí, às vezes, eu quero falar assim, bicho, mas você não tá fazendo nem arroz com feijão. Você já quer o filé? Vamos fazer arroz com feijão bem. Dá essa dureza no cara, às vezes é difícil você ter essa maturidade. Às vezes você fala assim, não, mas você vai poder fazer isso. Não, meu amigo, não tenho isso, você também não tem hoje. Então vamos fazer isso primeiro, depois a gente cresce junto? Ah, não, beleza. E às vezes é aquela barreira que se você falar com o cara firme, o cara na ponta fala assim, não, beleza, eu só queria ver se dava mais alguma coisinha. Mas é coisa que a gente vai aprendendo todo dia. Eu aprendi muito com a Aspira, assim, e foi algo que eu fui praticando muito, que na época eu era vendedor, que é, cara, fazer as perguntas difíceis, velho. Que é onde você realmente tem um compromisso que o cara vai realmente usar a solução, sacou? E é essa passagem de, cara, o seu processo de Customer Success começa na venda, sacou? De entender que, assim, cara, se você não tiver tempo para usar minha solução, você não vai ter resultado. Se você não tem tempo hoje, não faz sentido você comprar minha ferramenta. E o engraçado é que, assim, os vendedores têm dificuldade de ter esse amadurecimento. Mas, cara, na hora que você começa a fazer isso na prática, na hora que você tira o produto do cara, o cara fica ainda com mais vontade de comprar. É curioso isso, né? Então, eu queria saber, assim, cara, negociando com esses peixes grandes, assim, o quão difícil é para o vendedor fazer as perguntas difíceis e como que você treina isso com o cara também? Jovem, né, no caso. Com um cliente grande, eu acho que com um cara que comprou a ideia, que ele já está há meses conversando contigo, não é tão difícil assim você chegar no valor depois com ele. Com compras é pra caralho, porque o cara não tem contexto de nada, ele só chegou um número para ele que ele precisa baixar tantos por cento, porque ele tem meta disso. Da mesma forma é contrato, né? O advogado tem ROI, né? Exato. Então, tipo assim, o advogado ele tem que botar uma cláusula ou outra ali, velho, mesmo que esteja tudo ok, para mostrar serviço. Então, quando a gente conversa com o cara e vai construindo esse projeto ao longo do tempo, a etapa de fechamento tende a ser mais suave. Entendi. Construir isso junto com o cara. Se eu vou para uma venda, e aí um outro ponto de atenção, pegando o gancho anterior, é que assim, como a gente tem um ciclo um pouco maior,
que acontece? O cara se apega a você. Depois disso, eu tenho uma passagem de bastão para um time de CS que está começando ali com o cara, só que eu já sou referência para ele. E na teoria é aquele ponto, né, cara? Trouxe contrato, volta lá para o começo. Trouxe contrato, volta lá para o começo. E aí a gente não pode enxergar tanto dessa forma no nosso caso. Se eu não estiver próximo nesse onboarding, entender que está dando tudo certo, que esse cara já começou a comunicar com a base, começou a usar, está com uma nota legal de health score, alguma coisa do tipo, vai dar merda. Que aí a primeira coisa que ele vai fazer vai te ligar. E aí você tira a autoridade do seu time. Então, esse é um ponto que a gente tem que também estar trabalhando cada vez mais e nas contas maiores, até trazendo para antes o time de CS, para já falar assim, cara, esse cara aqui é especialista nisso. Então, esse cara, na hora de um diagnóstico, talvez, esse cara vai montar junto com a gente, pensando no que está acontecendo, para gerar mais valor ainda para o cara e falar assim, poxa, além do Bruno, tem mais esse cara aqui de referência. Então, na hora que eu for para a mão dele, estou em duas mãos. O Bruno eu só liga para reclamar, para pedir desconto ou alguma coisa ou outra, né? Ou ele vai me ligar para fazer série alguma coisa. Mas isso é uma coisa também que a gente viu e aprendeu rápido, que é isso. Se eu não estiver próximo desse cara nos primeiros meses dele depois, vai dar pau. E aí volta para vendas, às vezes, um negócio. Você tem que resolver o problema, e aí você criou um baita problema, você também já está vendendo, tem outras coisas para fazer, mas você tem que resolver. O cliente é seu, você que trouxe para dentro. Então, quando a gente fala muito de SaaS, nessa ideia de Insight Sales e depois CS, é meio que, tipo, cara, entreguei o contrato, passei bastante, falou, estou voltando para os novos, só olha para novos. Mas, nesse nosso caso, eu acho que faz sentido a gente estar próximo nessas etapas e também em validações trimestrais de QBR, tipo assim, cara, o que o time de CS fez isso, então presente. Porque também o cara tem uma outra voz lá dentro. E aí eu não estou falando só de venda, eu estou falando de longo prazo. E aí faz esse cara ficar 3, 4 anos com a gente por causa dessas ações. Animal. Bem legal, velho. Bem legal mesmo. Eu acho que assim, é uma abordagem muito importante. Eu acho que assim, no último Sales Up que a gente falou com o Palles, da Racon, ele falou muito sobre isso. Assim, cara, como que para algumas contas-chaves eu trago o meu time de especialistas para dentro da venda, para assim, trazer mais autoridade, trazer mais contexto. Meio que, cara, você está fazendo uma POC dentro da venda, sacou? Sim. É isso, porque esse é um ponto também que falaram de papel de fundador, não foi na hora da palestra do Gustavo que eu estava do outro lado, no outro painel, mas, tipo assim, eu não sou fundador, bicho. Então é difícil pra caralho você vender sem ser fundador. Uma coisa é o dono falando, é a energia que ele fala. Só dele ter energia ali, de acreditar no que ele está fazendo, das famílias que ele está ajudando a sustentar ali, construir. É, tipo assim, é muito cabuloso isso. Eu não tenho isso, porque eu não sou fundador. Só que, ao longo do tempo, quanto mais você entende que aquilo que você faz é positivo para o cara, você vai tornando, você vai criando uma armadura. Porque aí, na hora que você vai falar também, o cara fala assim, cara, esse cara fala com tanta vontade, que, tipo assim, é do caralho. É igual o Aspira. Você olha para o Aspira e ele tá rindo. Qualquer coisa você fala com o cara, ele tá rindo. Por quê? Ele tem essa felicidade, essa simpatia. Então, você olha pro cara, você já entra assim, pô, legal. O senhor também, velho, o que você tá rindo aí, bicho? Puta merda, vamos começar sério aqui. Então, tem casos e casos, né? Mas esse ponto de levar a empresa para vender, principalmente nos maiores, é uma coisa que, assim, está muito em voga lá na Dito hoje. Porque não é o Veloso que vendeu, não é o Daniel, nem ninguém, é todo mundo. Porque eu levo um cara de produto para conversa e falo assim, bicho, para onde vocês estão indo? E aí o cara de produto também, ele entende e fala assim, caralho, esses caras em vendas não são ruins de venda, porque o pau quebra lá também do outro lado. Quando eu levo um cara de CS para conversar com o cliente, ele também adquire essa bagagem. Porque vendas geralmente é o canal que toma porrada e leva para dentro, mas não tem influência, porque o produto está em outro nível. Cara, a gente já pesquisou e tudo mais. Só que ouvir o time de vendas é muito rico para o processo. Porque se eu não entendo, tipo assim, o que esses caras estão falando? Não, realmente faz sentido isso que está falando? Então vamos pensar se vale a pena colocar no roadmap alguma coisa. E quando eu levo esses caras nas vendas, cara, é do caralho, é muito rico. Que aí vem o cara de TI que às vezes está lá no canto dele, você pede alguma coisa, assim, não, vou fazer isso não, velho, estou cheio de coisa para fazer. E aí eu levo lá no cara e falo assim, não, só faço 5 minutos. Você fala assim, filho da puta, você fazia esse negócio. Então, é muito legal você trazer todo mundo para vender, em contas maiores, é claro, né, tem que vender isso também. Porque o time como um todo cresce, o produto melhora e por aí vai. Aumenta empatia, né, naturalmente. Eu acho que isso é crucial. Direto e reto, tem muita empresa que sofre no mercado, especialmente quando você tem concorrente, porque o time de produto, por mais que ele olhe muito para a base dele, ele não olha para quem que você ainda quer tomar no mercado. E aí você pode não perder muito cliente, mas em compensação você, tipo,
fica limitado ali no crescimento. E a cobrança sobre vendas é te vira e vende. Só que, de novo, se você tenta fazer uma venda bem alinhada, gerando valor, falando tipo, só o que você realmente consegue entregar, limita, né? A gente tem uma pegada aqui do nosso lado de tentar comunicar produto com vendas também, que é bem forte. Assim. Reunião de feedback, a gente tem reunião de apresentação de novas funcionalidades, a gente faz lançamento no blog para passar para base de clientes, mas também para servir como material para vendas. É sempre complexo trabalhar com isso. Cara, mas sensacional, assim. Cara, assim, Veloso, última pergunta que eu tenho para ti, do meu lado aqui, eu vou terminar nessa. Mas é uma pergunta que eu fiz assim para o Diego também. Para você, mais 3 anos de dito agora, né? O que foi game changing assim, dentro do seu processo? Por que eu tô te falando isso? Porque é um negócio que você falou comigo agora. Para mim, foi um game changing total. Eu comecei a vender antes de fundar uma empresa. Então, naturalmente, eu já tinha uma experiência em vendas. Mas, cara, comprar a ideia da empresa é um negócio que não é fácil de fazer quando você não é founder. Especificamente porque vendedor, ele é reconhecidamente um mercenário. Então, tipo assim, quem dá mais leva. E ele vai, tipo, porque acredita que vai ganhar muita grana ou alguma coisa do tipo. Mas quando você vende com paixão mesmo, que você acredita que você está gerando valor para o outro lado, eu acho que esse é um game changing gigantesco para mim. Porque a habilidade técnica, discurso para seguir, processo para seguir, eu sempre tive uma disciplina ali para conseguir desenvolver o mínimo para bater meta. Mas no momento que eu falava assim, beleza, eu estou com o mindset correto, eu acredito de verdade que isso que eu estou te oferecendo é real, que eu vou entregar, meu time aqui atrás é capaz de entregar, e é um pouco disso que você está falando, da empresa abraçar todo o projeto, todo o cliente, etc. Isso para mim me dava confiança, porque passa tipo uma impressão, e pelo menos internamente eu sinto isso, que quando eu estou falando com o lead, eu estou sendo realmente genuíno. Eu não estou usando técnica de vendas com ele. Exatamente. Eu não estou tipo, eu estou te manipulando para vender. Eu estou te ajudando de verdade. Você pode querer essa ajuda ou não. Se não for o melhor momento, eu não vou te ajudar. Mas, cara, eu posso te ajudar. Vamos lá, vamos junto. Sim, isso é um aprendizado meu. Para você, velho, o que foram nesses 3 anos aí? Até porque você falou, você errou muita coisa. Então, acaba que a gente aprende ainda mais. É a época que a gente mais evolui, né? Eu acho que assim, que eu acho que linka um pouco até na vida, né, fora de dito, assim. Acho que o principal ponto é gratidão, cara. Porque, às vezes, a gente, como você falou, vendedor em si é mercenário. É rato, é guerra da carne, eu quero ganhar mais e foda-se. Mas o que eu entendi ao longo do tempo é que, tipo assim, eu tive uma oportunidade na Dito muito grande. E falando assim, quando eu vendia RP, não era um modelo, era uma venda única, e o cara pagava uma mensalidade. Aí uma mensalidade era, tipo, R$60. Hoje eu faço, sei lá, às vezes eu faço um ticket de 20 pau, viu? Aí eu falo assim, cara, puta que pariu, eu vendi um ticket de R$60, hoje eu faço um ticket de 20 mil, e olha o tanto que eu tô crescendo. Engordei pra caralho, cresci também nesse ponto, tô emagrecendo, mas, tipo assim, gratidão acho que é um ponto muito importante. Você também não ter, eu acho que a ganância é uma coisa boa, mas você tem que saber medir ela. Você trazer um cara do seu time e falar assim, cara, vamos fazer isso junto, vamos vender esse negócio aqui, eu vou mear com você, foda-se, velho. Porque você crescendo, eu também cresço. Isso pensando internamente, né? Falando de time, etc. Eu acho que isso é genuíno e também não é também te dar um negócio vendido nem nada. Eu acho que tem que ter uma troca disso. E quando você vai construindo isso junto com a pessoa e ela entende que ela é capaz de fazer aquilo, velho, é do caralho. E para o mercado, é o que eu comentei. Se eu estou vendendo uma coisa que é boa para ela e eu mostro isso pro cara, ele fala assim, velho, caralho, esse negócio que eu tô falando, mas agora eu não posso. Cara, você tem contato ali. Para depois, em outra ocasião, esse cara te indicar para alguém que ele fala assim, isso já aconteceu várias vezes. Velho, olha, conversa com esse menino aqui, porque, cara, esse menino é do caralho, conversa com ele. Mas o que ele fala? Não, conversa com ele. E, tipo assim, isso pra gente é muito enriquecedor. Você vai montando uma rede, né? E é um network genuíno, sacou? E quando eu vou vender, eu tento trazer sempre as verdades da vida. É um bordão que eu sempre uso, assim. Cara, se você não consegue agregar pro cara, ele não vai tirar dinheiro dele da tua, não, porque você vai dar merda. E na hora que esse cara te andar, vai dar merda para mim. Então, vamos fazer o certo. Então, essa questão da gratidão, acho que é o principal ponto, assim, vontade, cara, é querer fazer. E, ao mesmo tempo, você conseguir enxergar ao longo do tempo quanto que você está crescendo. Porque muitas vezes no passado eu olhava e falava assim, velho, podia estar ganhando mais, podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo.
Ou não, nós não estamos vendendo. Cara, olha o tanto de marca top que a gente trouxe nesse tempo, que a gente acreditava numa hipótese e conseguimos trazer os maiores players do mercado. Estamos trabalhando. Na hora que você enxerga aquilo, você fala assim, caralho, está acontecendo. Quando a gente vai conversar também com outras empresas, cada uma compartilha uma coisa, é uma outra forma de me revitalizar nisso. Eu falo assim, cara, caralho, os caras fazem um monte de coisa que eu consigo também adaptar, mas eu também faço um monte de coisa do caralho que eles também conseguem adaptar. E quando você tem esse senso de pertencimento, né, que você está ajudando a construir, caralho, assim, acho que essa questão, isso foi um game change para mim, ter essa humildade de falar assim, cara, eu vou começar de baixo, vou começar vendendo por conta pequena, mas tem uma puta sede de desafio, que quero correr atrás, de valorizar quem está comigo também para levar junto. Eu acho que é isso que é o que eu venho trazendo e tento levar para o time também cada vez mais. Então, às vezes, assim, eu vou conversar com o cliente, o vendedor vai e fala assim, Veloso, porra, velho, eu tô falando igual a você, e o cara abriu tudo para você e não abriu para mim. Eu falei, tá errado, você tá falando igual eu, você não é a minha pessoa, sabe? Você tem que se achar e falar assim, velho, eu quero passar essa mensagem. Não é com técnica de venda demais. A técnica te ajuda a ter uma estrutura. Mas se você não falar a verdade pro cara, velho, você tá fudido. Teve um caso rápido para fechar, não sei como é que é o tempo aí, nós estamos falando aqui em Babilônia, mas teve um cara que eu conversei com ele muito tempo, assim, já estava 5 meses de venda, já estava na etapa de fechamento, o cara sumiu. E aí eu falei assim, cara, não tem base, já tinha forks, todo mundo já contando com isso, eu falei que ia entrar, porque já estava dentro da janela mesmo, e não entrava, e começaram a me zoar e tudo mais, só que eu tinha moral, então não zoava tanto, mas não entrava. Eu falei assim, bicho, numa boa, vou ligar para esse cara aqui e falar com ele a verdade da vida. Liguei, não atendeu. Fui, mandei um e-mail, falei, velho, seguinte, tô com você há 5 meses, nós estamos construindo essa porra junto, você vai e some, velho. Você me deve uma satisfação, tipo assim, você me deve uma satisfação, velho. Nós construímos isso junto, velho. Isso é bom, isso é bom. E aí os caras falaram assim, puta merda, você é doido e tal, fudeu, agora velou tudo. E aí saí, fui comer alguma coisa, não lembro, voltei, não, o cara tá te ligando aqui doido. Eu falei, pô, ou fudeu ou não. Você tá ligando, ele não precisaria de ligar, ele poderia me dar o DNI por e-mail mesmo. Talvez tenha alguma coisa, vamos pensar positivo. E aí fui, liguei pro cara, falei, não, Veloso, aqui, eu tô casando amanhã. Eu falei, como assim, bicho? Tô casando amanhã. Ele falou, eu tô casando, por isso que eu tô na correria e tudo mais, mas já assinei aqui o contrato, já tá tudo ok, nós vamos começar daqui a 7 dias que eu volto à lua de mel. Aí eu falei assim, porra, tava achando que era uma coisa e era outra. Por quê? Eu não tinha conseguido esse contato com o cara. E aí, hoje, toda vez que eu tô conversando com o cara, eu falo assim, você vai casar, bicho? O cara fala, não vou casar. Eu falei, então, tô tranquilo, já tá no check lá, para mim não passar por isso de novo. Então, essa questão de gratidão e pensar positivo, velho, é o que faz você crescer ainda mais rápido. O pai do Arthur gosta de falar sobre isso para tudo, né, Arthur? Ah, é? Velho, eu tenho um aprendizado com o meu velho que é simples, que é assim, velho, benefício da dúvida, sacou? Tipo assim, se você fica criando coisa demais na sua cabeça, você tá se perdendo no seu processo de conexão com a pessoa, sendo que, velho, você não deu o benefício da dúvida sobre o que pode acontecer. Então, pô, o cara não respondeu meu e-mail, pô, que desgraçado, não quer mais comprar comigo, gerei valor pra caramba, dei desconto pro cara, mas, cara, benefício da dúvida, você não sabe o que aconteceu, o cara vai casar, olha que coisa boa, velho. Olha que energia positiva. A gente fala muito aqui do vendedor pega pilha, né? Uhum. O cara, tipo, ele sumiu, não sei o que, já começa a ficar estressado. Direto e reto, alguém calça a sandália da humildade nessa. Porque, por mais que você fale, especialmente no processo de amadurecimento, é foda, né? Outro dia ocorreu um caso, tipo, um caso recente de, pô, o cara parou de me responder, parou de me responder. Aí, tipo assim, ligaram e falaram, então, ele morreu. Foi, tipo, nossa! Tipo, foi bizarro, cara. Tipo, todo mundo ficou assim, pois é, por isso que ele parou de responder. Não foi porque o cara era babaca. Caralho, velho. E no caso, a vendedora que passou por isso, ela ficou assim, meu Deus, eu tava super chateada com ele, saca? Tipo, era uma menina, ela tava, tipo, super triste, assim, super arrependida. Eu falei, você nunca vai esquecer isso, ótimo. Acho que é o melhor aprendizado que a gente podia ter, sabe? Muito mais do que eu te falar. Não, aí numa dessa, um boneco, o cara fala assim, não, velho, mas morreu mesmo? Cadê a certidão? Tipo assim, porque dependendo, o cara tá tão engajado que eu falo assim, esse morreu mesmo. Eu não acredito. Teve um outro caso rápido, velho, que teve uma época, uns 2 anos atrás, que era um e-mail do hipopótamo lá de break-up e tal, o Dad falava, espero que você tenha sido atropelado e tudo mais. Aí eu montei uma versão do Jacaré que era nessa linha também. E aí, tipo assim, como eu já tinha construído um relacionamento com os leads e fiz isso, cara, foi super positivo. Todo mundo rachou os bicos e tal, zoou.
E aí uma outra pessoa do time foi lá e mandou em prospecção, velho. Tipo assim, o cara sumiu, ela foi e mandou em prospecção em meio de Jacaré, falou, não, espero que você não tenha morrido, mas estamos aqui na torcida e tal. E aí o cara já foi, tipo assim, acabou com ela, falou assim, velho, vocês são doidos, estão desejando a minha morte e tal. E aí a menina já também tiltou, falou, meu Deus, é isso que eu tô fazendo, eu tô desejando a morte. Eu falei assim, calma, deixa eu ligar para esse cara, vou explicar para ele e tal. E aí é um outro ponto, assim, né? Você tem que ter controle do que você está fazendo. Não é receita de bolo. Não é porque o Arthur faz, porque o Vinícius faz, que o Veloso vai fazer e vai dar certo. Eu tenho que absorver o que vocês estão fazendo, entender a minha realidade, como que eu encaixo, e falar assim, cara, agora eu vou colocar isso no meu discurso ou no meu ciclo, enfim. Mas é isso aí. Não, ótimo, cara. Obrigadão pelo papo, de verdade, velho. Não, cara, valeu demais também. Animal mesmo. Eu perdi noção do tempo total aqui. Eu queria até perguntar um pouquinho mais sobre prospecção, de como que vocês fazem. Eu acho que isso vai ter que ser outro papo mesmo. Mas, cara, assim... Veloso, brigadaço, cara. Acho que, assim, eu vou estender um pouquinho da sua disponibilidade aqui para quem quiser tirar alguma dúvida, manda para a gente por e-mail, que a gente entra em contato com você, a gente responde. Cara, já foi legal demais ter tido você no Hustlers X com a gente. Queria, inclusive, elogiar você e seu time, cara, assim, galera com energia muito alta. Fiquei no happy hour conversando com o seu time, cara, assim, você tá com a galera muito boa na mão mesmo. Pô, vocês estão de parabéns. E, cara, valeu demais pelo papo. Eu espero que dê pra gente conversar mais aí ao longo do caminho, velho. Foi muito legal mesmo. Não, legal. Valeu de novo o convite. Eu acho que essa iniciativa é do caralho mesmo. É bom que é de BH, né, de Minas, então, tipo assim, né, a gente de fora que está fazendo esse negócio, é a gente que está fazendo, e cada vez mais eu tenho certeza do que esse cenário nosso que está construindo é do caralho. Todos os estados que a gente vai conversando, os caras elogiam isso. Então, assim, essa iniciativa é mais uma do caralho que vocês estão fazendo. Legal estar no meio de tantos nomes cabulosos aí, né, mas estamos à disposição, qualquer coisa também. Só não estou no Tinder mais, mas no mais estou à disposição para todo mundo aí, beleza? Ótimo, cara, não, de verdade, velho. Parabéns aí pelo processo, pelo resultado. Conheço o André também há muito tempo, desde a época de samba. Sei que pro André elogiar, igual ele elogia você, não é fácil, velho. Então, congrats. Vamos continuar, bora crescer juntos. Tamo junto, gente. Valeu demais. Bora demais. Valeu, Bruno. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Velho,